Nessa aula, você vai aprender a criar uma fórmula no Excel utilizando a função subtotal. Essa função serve para calcular valores de células que estiverem em uma mesma coluna ou linha, ou até mesmo valores de células em diferentes posições da planilha, através de um código que vai de 1 a 11, que representa as funções resumos do Excel. Então, nós vamos fazer esse exercício aqui, que é criar uma fórmula na linha 26 para encontrar o total, ou seja, ele vai somar com o código 9 o total de vendas de todos os itens em cada mês. Então, clicando aqui na aba Exercício, você vai visualizar um relatório de vendas contendo aqui faturamento, ou seja, valor de vendas, de uma lista de produtos de refrigerantes por mês, de janeiro a dezembro. É o mesmo relatório utilizado na aula anterior, função soma, ok? E aqui embaixo, na célula C26, nós vamos somar utilizando a função subtotal. Então, aqui na célula C26, nós vamos digitar igual subtotal, abre parêntese, e nesse momento que abrimos o parêntese, ele abriu uma lista de opções de ações que podemos executar com a função subtotal. Podemos tirar média de valores, podemos contar números, contar valores, temos aqui o máximo, o mínimo, o multi, desvio padrão A, desvio padrão P, soma e assim por diante. Nesse caso, nós vamos utilizar o código 9, pois queremos somar, ok? Depois que digitamos o código 9, ponto e vírgula, vamos dar um ponto e vírgula, e nesse momento nós vamos selecionar os valores de janeiro, da célula C5 até a célula C24. Vamos fechar parênteses e dar um Enter. Pronto. Encontramos aqui o total de vendas em janeiro através da função subtotal e o código 9, ok? Agora nós vamos copiar essa célula, vamos selecionar as células ao lado até dezembro, clicar com o botão direito do mouse em cima da seleção, do intervalo selecionado, vamos na opção colar especial, fórmulas, ok, pronto. Encontramos aqui o valor total de vendas de janeiro a dezembro. Aí você me pergunta, mas professor Flávio, por que eu não posso utilizar, nesse caso, a função soma, que é muito mais fácil? Pelo seguinte, na função soma, se eu filtrar aqui alguns produtos, ele vai continuar exibindo aqui embaixo o total geral do relatório, mesmo que algumas linhas estejam filtradas. Ele vai considerar também esses valores filtrados. No caso da função subtotal, não. Ela só exibe o valor total, ok, das células que estão sendo exibidas. Vou dar um exemplo para vocês, aplicando a função soma aqui na linha 27. Então, aqui na célula C27, eu vou digitar igual, soma, abre parêntese, nós vamos selecionar aqui da célula C5 até a célula C24. Fecha parênteses, dá um Enter, encontramos exatamente o mesmo valor. Vamos copiar essa fórmula para as células do lado. Podemos dar um Ctrl+C, Ctrl+V direto, não tem problema, porque aqui não tem formatação nenhuma, ok? E agora, se eu filtrar aqui, por exemplo, na coluna B, descrição, somente alguns produtos, se eu pegar aqui, por exemplo, somente produtos de Guaraná, der um ok, ele vai filtrar aqui somente as vendas dos produtos referentes ao sabor Guaraná. Aqui embaixo, na função soma, na linha 27, ele continua exibindo o valor total do relatório, de todos os produtos, independente se o produto está filtrado ou não. No caso da linha 26, função subtotal, ele só está exibindo os valores filtrados, ou seja, esses valores aqui referentes ao produto Guaraná, que no caso aqui dá R$ 32.888. Se eu somar aqui, selecionando as células, aqui embaixo aparece R$ 32.888 na barra de status, ok? Vocês podem conferir, se vocês encontraram os valores corretos do exercício, aqui na aba Gabarito, que já tem os exercícios resolvidos, ok? Vamos para a próxima aula.